Olá, boa tarde a todos. Eu sou Andréa Janer, fundadora e CEO da Oxygen, que é uma plataforma de conteúdo e inovação e leva conhecimento para pessoas, para empresas, para falar sobre os grandes temas que mobilizam a sociedade hoje e no futuro. E é com grande prazer que eu vou mediar esse painel hoje, a convite da querida Carol Cavenagh, que faz um trabalho lindo à frente do Think for She, que é uma plataforma também de aumentar a presença feminina no mercado financeiro, aumentar a diversidade, e faz um trabalho realmente muito necessário para o mundo de hoje. Então, é um prazer estar aqui no Young Women Summit. Esse painel de hoje vai falar sobre nossas jovens que precisam sonhar e saúde mental em tempos de pandemia. E eu tenho aqui conosco hoje no painel a Luciana Barrancos, do Instituto Cactus, a Mariana Ferrão, da Soulme, e a Natália Goulart, da Bloom. Então, bem-vindas, meninas. Queria pedir que vocês se apresentassem. Vamos começar pela Luciana, fazer uma rápida apresentação, contar um pouquinho do seu trabalho, depois a Mariana, depois a Natália. Olá a todos, muito feliz de fazer parte desse painel e participar desse debate, desse movimento que está acontecendo aqui hoje. Sou a Luciana, gerente executiva do Instituto Cactus. Nossa atuação no Instituto ela é voltada para a prevenção e para a promoção da saúde mental. Então, tem tudo a ver com o debate de hoje. A gente trabalha com bastante atenção aos jovens e às mulheres e busca fomentar iniciativas no setor e também fazer advocacy. É uma organização filantrópica para trabalhar e agregar os atores que estão envolvidos nesse tema e conseguir expandir nosso olhar e aumentar o diálogo com que a gente olha para ele. Então, super importante estar aqui hoje e animada aí para o nosso debate. Obrigada. Mari? Oi, gente, é um prazer imenso estar aqui e ainda mais em tão boa companhia. Queria também agradecer a Carol por esse convite, estou me sentindo muito honrada de participar. E meu nome é Mariana Ferrão, eu sou jornalista, trabalhei 20 anos em televisão, metade desse tempo na Band, metade do tempo na Globo, onde eu apresentei durante 8 anos o programa Bem-Estar. E depois que eu saí da Globo, eu fundei a Soulme, que é uma empresa de conteúdo sobre saúde mental e emocional para transformar a vida das pessoas dentro e fora das empresas. Estou bem honrada de estar aqui, acho que vai ser uma discussão incrível a gente poder falar desses assuntos que são tão necessários hoje em dia. Obrigada, Mari. Nath, sua vez. Oi, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Carol, Think for She, por esse convite. Bom, eu sou a Natália, eu sou diretora de parcerias da Bloom. A Bloom é uma plataforma de saúde física e mental focada no cuidado com mães e pais que trabalham. Uma ferramenta para que eles possam cuidar de si, possam cuidar dos seus filhos, enquanto também se dedicam aí, nutrem suas carreiras, suas atividades profissionais. Ao lado das empresas, a gente trabalha para fortalecer essa cultura que a gente chama de family friendly, né? De tornar o mercado de trabalho, o mercado corporativo, as organizações mais preparadas, mais abertas à realidade dessas famílias, atuando verdadeiramente como uma rede de apoio, que a gente sabe que nessa jornada de maternidade e paternidade é essencial. Eu gosto mesmo de me apresentar como mãe da Nina e do Tom, uma menina de 5 anos, um menino de 8 anos, e foi a chegada da maternidade que me conectou profundamente com essa temática da saúde mental, né, atravessando aí uma depressão pós-parto, atravessando um acúmulo de tarefas, a sobrecarga mental. Acho que isso me despertou para essa temática e me conectou de uma forma profunda com a questão da saúde mental. Então vai ser um prazer trazer aqui algumas perspectivas, dividir com vocês alguns pontos de vista e enriquecer esse debate. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Nath. Estou vendo esses desenhos dos artistas aí atrás de você, devem ser dos seus pequenos, né? Tá lindo, parabéns. Fruto da pandemia, da quarentena, aqui retratada e guardada com muito carinho. Bacana. Bom, temos 3 mulheres com vivências muito complementares, com olhares muito complementares, né, com diferentes perspectivas, que trabalham hoje com isso, né, com saúde mental no seu dia a dia. Elas próprias, né, muitas de nós aqui enfrentamos períodos, né, episódios
de depressão, ouvir a Nath falar de depressão pós-parto. A Mari, a gente sabe que tem uma história que ela, enfim, fala super abertamente, de uma forma muito bonita, transparente, sobre, né, como ela vivenciou a depressão também. Então, acho que tem, hoje, além de tudo que a gente vai trazer das nossas bagagens profissionais, tem muito da gente como pessoa, colocando um pouco do nosso olhar aqui, né? Eu queria começar perguntando para vocês, meninas, eu queria que a gente fizesse isso de uma forma bem transversal, todo mundo pudesse responder as mesmas coisas. Eu queria começar abordando um termo que eu acho que foi muito falado durante a pandemia, que os americanos definem como she-session, né? É uma recession da mulher, né? Recession com o she no começo, né? Que indica que, de fato, a pandemia tem gênero, né? Segundo um relatório da McKinsey, que circulou bastante, né, de setembro de 2020, o relatório se chama Women in the Workplace, 1 em cada 4 mulheres está considerando abandonar suas carreiras ou, no mínimo, retroceder em suas carreiras depois de todo esse ano que a gente viveu aí de pandemia. No Brasil, o quadro não é diferente. A PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é calculada pelo IBGE, revela que no Brasil 8,5 milhões de mulheres ficaram fora do mercado de trabalho no terceiro trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, né? Um número infinitamente maior, superior ao de homens, né, que ficaram fora do mercado de trabalho. E a gente sabe que vários fatores contribuem para isso, mas entre eles o fato da mulher se sentir responsável pelo trabalho doméstico e pelos filhos é o que gerou essa sobrecarga nas mulheres, né? Não surpreende que a saúde mental das mulheres tenha se agravado, se deteriorado muito na pandemia. E eu queria perguntar para vocês, com o mundo falando tanto de diversidade, as empresas lançando programas de inclusão para apoiar as mulheres, por que as mulheres estão perdendo espaço no mercado de trabalho? Por que elas estão saindo das empresas? Quem começa? Posso começar, posso puxar a fila aqui. Eu acho que esse é um tema, né, Andréia, que tem raízes históricas, né? Acho que historicamente a gente pode olhar aí a questão da mulher, acho que do ponto de vista de políticas públicas, né? Somos sempre penalizadas do ponto de vista econômico, social, no ambiente corporativo. Acho que esse é um tema que se arrasta por muito tempo, né? E a mudança, ela é muito difícil de acontecer. E quando a gente fala em pandemia, né, nesse cenário de crise, acho que as crises só aprofundam desigualdades, né? Só colocam uma lente de aumento, escancaram de uma forma que a gente não consegue mais esconder. Então, acho que quando a gente olha para o mercado de trabalho, com essas questões que você trouxe, a pandemia foi colocar uma lupa realmente e a gente entender de forma ainda mais profunda essa desigualdade de gênero dentro do mercado de trabalho. Eu acho que a gente começa também a discutir a questão da diversidade por uma ótica de maternidade, né? Hoje a gente tem um dado extremamente alarmante no Brasil de que 50% das mulheres saem ou são saídas dos seus trabalhos com a chegada da maternidade, né? Aquelas que permanecem, quase a totalidade, têm uma enorme dificuldade em conciliar esses papéis de vida pessoal e de vida profissional. Então não é uma equação simples e as soluções passam por diversos setores, por diversas camadas. Então, porque as mulheres estão perdendo espaço, é uma questão cultural. Acho que a gente precisa de fato se debruçar sobre isso, discutir seriamente isso e entender de uma vez por todas que a maternidade, né, tem tudo a ver com essa discussão, com essas questões que se colocam. Perfeito. Mari? Eu acho que a Nath tocou num ponto que é provavelmente o mais importante, né? Algo estrutural, histórico que nos acompanha, porque quando a gente olha esses dados, a gente adoraria pensar que isso é uma opção das mulheres que chegaram à conclusão de que elas querem ficar mais em casa,
com os filhos, porque a pandemia trouxe a possibilidade também da gente conviver mais nessa rotina familiar. Para quem trabalhava fora especificamente, trouxe essa oportunidade de passar mais tempo com as crianças e com a família, e também tem um lado bom disso, né? E a gente pode até, de uma maneira ilusória, pensar, então as mulheres viram que elas não querem mais abrir mão e elas estão saindo do mercado de trabalho por isso, mas é óbvio que não é isso, né? Porque o fardo sobre as responsabilidades, seja elas de cuidar da casa, como do homeschooling, que também virou uma tarefa, ele recai de maneira completamente diferente ainda entre homens e mulheres, né? Claro que a gente está fazendo aqui uma fala de o geral, a gente sabe que há exceções também, que famílias existem e que dividem muito melhor essas tarefas, mas no geral as mulheres ainda arcam muito mais com esse fardo, né? Eu já ouvi inúmeros relatos, e tenho certeza que todo mundo que está assistindo também já ouviu inúmeros relatos de homens que durante a pandemia continuaram trabalhando dentro de casa, fizeram um quarto, transformaram um quarto, se já não tinham um escritório dentro de casa para si mesmos, e simplesmente se fecham dentro do quarto e ficam lá do horário do expediente, o que seria o expediente normal de estar trabalhando fora de casa, e ficam lá o tempo todo, e às vezes mal descem para almoçar e mal descem para jantar, e toda a responsabilidade sobre o cuidado e sobre a educação dos filhos recai sobre as mulheres. Então a mulher ainda está nesse lugar de uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. Em outras pessoas também não há nenhum questionamento sobre isso, mas por que meu marido fica lá dentro do quarto e eu tô aqui lidando com tudo, né? As pessoas aceitam isso porque, como a Nath falou, é cultural. Mas eu acho que a gente precisa olhar para isso também, para o lado positivo disso, para algumas esperanças que eu acho que a gente começa a ter, né? Eu tenho um depoimento de uma amiga minha, que para mim foi muito marcante, de uma filha adolescente, que virou para ela e falou assim, mamãe, por que o papai tem um quarto só para ele trabalhar? Por que você trabalha na muvuca aqui com a gente passando para cima e para baixo e ele fica lá trancado? E aí ela, a partir do depoimento da filha, que já nasce, né, empoderada numa outra realidade, numa outra circunstância, numa outra cultura, porque essa cultura já está sendo modificada para as novas gerações, e quando a filha fala isso, ela desperta e aí começa a trazer esse assunto para dentro de casa e passa a dividir a responsabilidade de uma outra maneira com o marido. Provocada por um filho, que eu acho que tem um poder de transformação na gente muito grande. Então eu acho que a gente tem que saber que isso existe, mas tem que saber também que existem caminhos para modificar. Mas sem dúvida nenhuma a gente está inserida ainda num contexto dessa cultura de patriarcado, de machismo, onde o fardo recai de uma maneira desigual entre homens e mulheres, e isso é muito triste, e a sobrecarga mental e emocional que isso gera para a mulher, a gente está vendo. É uma pandemia que tem gênero mesmo na questão de saúde mental e emocional, as mulheres sofrem mais. Lu, você quer acrescentar alguma coisa nessa pergunta? Eu queria te ouvir. Sim, acho super interessante a gente olhar para a questão do gênero, porque o gênero, ele define o poder com que os homens e as mulheres vão ter sobre os seus determinantes socioeconômicos, sobre sua posição social, status, tratamento na sociedade, e tudo isso impacta nas suas suscetibilidades e nos riscos específicos de saúde mental. Então, de fato, quando a gente pensa em grandes crises econômicas ou mudanças políticas que afetam renda e afetam emprego, isso aumenta o gap, né? Aumenta a desigualdade de gênero, as mulheres sofrem muito mais com esse tipo de evento, que é o que a gente está vivendo na pandemia. Então, são inúmeros fatores que a gente pode trazer, né, que algumas das meninas já comentaram, da sobrecarga doméstica, né, agora a gente está dentro de casa praticamente o tempo inteiro, tendo que lidar com os afazeres. Tem uma questão importante de violência doméstica também, para a gente pensar, que muitas vezes o agressor e agredido estão no mesmo ambiente, nessa situação de isolamento social. Então é muito importante a gente também pensar, né, nessa situação a que as mulheres estão expostas agora por conta da pandemia, e isso tudo somado a uma diminuição das redes de apoio, de novo por uma questão de isolamento social por causa da pandemia. Então, em um momento em que as mulheres estão sendo mais atingidas, em que as desigualdades estão sendo exacerbadas, as redes de apoio também estão diminuindo. Então é super importante a gente ter, sim, esse olhar cuidadoso e entender que a pandemia está agravando essa desigualdade e conseguir falar mais abertamente sobre isso, e entender a responsabilidade de cada um, porque no fim do dia é tudo uma rede, né? No outro painel você falou muito de rede, eu acho que esse tema é comum, é comunidade,
é dentro de casa, é o trabalho, é a escola, e todo mundo tem que se sentir protagonista e responsável e poder contribuir na medida que lhe cabe. Então, acho que é central a gente estar falando disso aqui e poder repercutir aí esse debate com mais pessoas. Eu acho interessante isso que você trouxe também, Lu, porque quando a gente fala, acho que a Mari trouxe muito bem esse ponto, do papel social que a mulher assumiu, né? Acho que, como também a Nath trouxe, é uma questão histórica, uma questão estrutural, foi sempre assim. É um papel que é assumido, né, de geração, que é passado de geração para geração, e acho que agora as jovens que estão entrando no mercado de trabalho já têm uma outra maneira de ver as coisas. Acho que os acordos entre as mulheres e as suas famílias começa a ficar um pouco mais redesenhado, né? Mas o que fazer com essas famílias que já estão estabelecidas, né? Onde a mulher realmente, esse cenário que a Mari descreveu, né? O marido que se fecha num quarto e consegue, né, se isolar do que está acontecendo no mundo, e a mulher fica com todas as atividades da casa e dos filhos, né? E o marido espera que o almoço surja, né? Que ele exista, que ele apareça na hora do almoço e que o jantar também apareça na hora que tem que aparecer, né? E a mulher assumindo essa função. Como a gente pode trazer outras pessoas para esse diálogo? Porque romper com esse sistema não depende apenas da mulher, né? Depende de um acordo que ela vai precisar negociar com o seu entorno, com a sua família, com o seu chefe no trabalho, né? Como a gente faz quando, na verdade, é um problema sistemático, né? Um problema que depende de outras frentes? Quem consegue dar uma resposta sobre isso? Assim, porque eu acho que a gente, por mais que a gente aqui tenha que ajudar as mulheres a dar esse grito de liberdade, como é que ela consegue quebrar um ciclo que envolve tantos outros atores? Eu acho que com mobilização, justamente, né, André? Acho que você trouxe um ponto importante que eu tenho, desde o começo da pandemia, refletido, discutido com muitas pessoas, com muitas empresas, né? A gente falando de dar ferramentas para essa mulher, né, se organizar para o trabalho, né, se organizar com o dia a dia dos filhos. Eu recebi inúmeros, desde o início da pandemia, inúmeros arquivos assim de atividades para fazer com as crianças, de distração, de educação, mas a gente só muda essa realidade quando justamente a gente mobiliza todos esses outros atores. Acho que essa mudança depende sobretudo desses outros atores, né? Quando a gente fala de trabalho, né, para essa mulher se organizar melhor, conseguir trabalhar de casa, com um ambiente muitas vezes caótico dentro de casa, é fundamental, é importante, mas a gente só tem mudança quando a empresa também entende essa nova realidade dessa mulher, oferece para ela essas ferramentas. É uma mudança cultural, né? A gente está falando de uma nova postura, de uma nova maneira de enfrentar esses desafios, de abraçar esses desafios e permitir que todo mundo aí tenha sucesso, alcance aí seu pleno sucesso, seu pleno desenvolvimento. Então, só haverá mudança quando todo mundo estiver de fato aí no mesmo barco, olhando para a mesma direção, remando na mesma direção, com esse entendimento profundo de que esse é um problema, esse é um desafio que vem de muito tempo, né? E querendo ou não, acho que a pauta da diversidade de gênero especificamente é muito nova, né? Acho que as empresas estão começando agora se mobilizar, estabelecer metas, lançando programas, políticas, ações nesse sentido, e é natural a gente descobrir à medida que a gente vai fazendo quais são os caminhos, mas só vai existir quando de fato a gente tiver essa mobilização e essa pressão por parte, né, do lado de cá, acho que das mulheres demandando, né, das suas empresas, enfim, de toda a sociedade, e também o outro lado entendendo e contribuindo, se aprofundando, abrindo os olhos para esses desafios. Eu acho que a Nath tocou num ponto fundamental quando ela fala também dessa história das mulheres demandando, porque eu acho que esse é um ponto que a gente precisa ter a confiança de que vai partir da gente, né? De que quando a gente ainda não tem isso construído historicamente, nem culturalmente, nem socialmente, a gente precisa dizer o que a gente quer. E a gente precisa primeiro entender que a gente não vai dar conta de resolver tudo sozinha, porque é isso, nós ainda queremos
dar conta de tudo. Só que dar conta de tudo não existe. E isso tem um peso gigantesco sobre os nossos ombros e sobre a nossa saúde mental e emocional. Então, o primeiro passo é reconhecer o quanto isso te incomoda, o quanto esse fardo é pesado para cada uma de nós, o quanto tudo isso mexe com a nossa vida e transforma a nossa vida em algo muito mais difícil do que ela poderia ser. E quando a gente assume isso e sente esse peso, a gente pode compartilhar depois. Outro dia eu ouvi uma frase que eu adorei, que é leveza é peso compartilhado. Então eu só vou conseguir dividir esse fardo quando de fato eu tiver consciência do quanto ele pesa. E a partir daí, pedir ajuda mesmo, dizer, fazer um pedido sincero, honesto, né, e específico daquilo que eu quero. Eu me lembro muito de que quando eu voltei das minhas licenças maternidades para trabalhar no bem-estar, eu ficava, às vezes, muito chateada, porque a gente tinha um projeto lá chamado Bem-Estar Global, onde a gente visitava as capitais de diversas regiões do Brasil, e fazia um bem-estar numa praça ou num parque. E aí o Fernando, que era o apresentador que dividia comigo o programa, sempre ia, né, para o bem-estar global, e eu não ia mais, porque eu tinha virado mãe, afinal de contas, eu não vou querer viajar e deixar meus filhos pequenos em casa. Mas eu não fiz um pedido real durante muito tempo, tipo, eu quero ir. Até o momento que eu me dei conta, cara, eu não pedi ainda, eu quero ir, não é só porque eu tô com um filho pequeno que eu quero abrir mão dessas viagens, para mim, eu quero. E quando você passa a assumir, você também dá uma chance do seu gestor, da sua liderança, saber do seu desejo, porque às vezes o outro lado também está fazendo isso para te proteger e para proteger o tempo da maternidade. Então, também tem um certo protagonismo aí, seja no trabalho, seja em casa, da mulher dizer, ei, pera lá, né? Tipo, eu não vou colocar o jantar para você todos os dias. Você sabe que o jantar não aparece magicamente, né? Eu quero poder ficar também um tempo no quarto para me concentrar numa apresentação que eu tenho que fazer, num projeto que eu tenho que fazer, numa proposta que eu tenho que entregar. Agora, você pode trocar e ceder seu escritório para mim? Porque, na verdade, a casa é nossa. Então, acho que a gente precisa dessa consciência mais tranquila de que tudo bem a gente fazer esse tipo de pedido, porque a gente também tem direito, e a gente tem direito de não estar dando conta e de pedir ajuda. Muito bom. Isso passa muito por autoestima também, né, Mari? Acho que a mulher poder se colocar e se posicionar não precisa ser de um jeito truculento ou de um jeito agressivo, mas apenas deixar claro. Acho que essa é uma ótima dica para a gente. Se a gente tivesse um muralzinho aqui, eu acho que essa seria uma primeira dica, né? Colocar para as pessoas o que você espera, o que você quer, seja para o seu marido, seja para os seus filhos, seja para o seu chefe, para a sua chefe, né? Dizer o que você espera daquela situação, ou o que você quer. As pessoas não adivinham o que está na nossa cabeça, né? Eu acho que isso é um excelente ponto que você trouxe. E passa muito por a gente ter uma consciência da gente, né? Passa muito por a gente prestar atenção àquilo que a gente está sentindo, aquilo que são as nossas necessidades, poder reconhecer as nossas dores, poder acolher as nossas dores, acolher as nossas fraquezas, e a partir daí saber quais são as nossas necessidades para poder fazer esse pedido. Tem muito a ver com comunicação não violenta também, né? Muito bom. A gente podia trazer aqui um tema, eu acho que está na hora da gente falar, que é vulnerabilidade, né? Uma das pessoas que mais fala sobre esse assunto, Brené Brown, que escreveu muito sobre isso, sobre vulnerabilidade e coragem, né? Ela sempre fala que vulnerabilidade é um dos maiores atos de coragem que alguém pode ter. Mas vulnerabilidade ainda é muito associada, principalmente na nossa cultura, com fraqueza e com fragilidade, né? A pessoa que pede ajuda, ela acaba sofrendo um estigma de ser uma pessoa fragilizada. Eu acho que isso é um tabu que a gente precisa quebrar, isso é um assunto que a gente precisa normalizar, né? Por que a mulher tem mais dificuldade de pedir ajuda? Posso começar respondendo essa? Acho que a questão da vulnerabilidade, principalmente pensando em gênero e saúde mental, ela tem muito a ver com os estigmas que a mulher tem, pensando nos estereótipos, pensando, né, sexo frágil, pedir ajuda não é certo, né, me enfraquece. E isso, de fato, é uma barreira no acolhimento. Então, apesar de, estatisticamente, as mulheres buscarem mais ajuda psicológica e de acolhimento, muitas vezes elas encontram muitas barreiras nesse acolhimento psicológico por essas questões de estigma, mas será que isso é realmente um problema? Será que você não está exagerando? Então, é muito importante a gente conseguir trabalhar essa questão do estigma
para tirar a barreira do estigma, que ela é uma das barreiras maiores que existem no acesso à saúde mental. E nesse sentido, é muito importante a gente ter informação, porque quando você conhece do assunto e você entende que não é frescura, isso não é sexo frágil, isso não é porque a mulher é mais fraca do que o homem, realmente acontece, realmente é necessário, realmente a mulher está numa posição de desigualdade, e a saúde mental, ela deve ser falada por todo mundo. E quando você, com conhecimento, quebra essas barreiras, você consegue ter um diálogo muito mais aberto. Então, conseguir falar abertamente, conseguir trazer informação qualificada sobre o tema, é muito chave para conseguir fazer esse link entre vulnerabilidade, coragem e acolhimento, que no fim do dia, a Brené também fala muito de vergonha, né? Que ela estuda vergonha. A gente tem vergonha das coisas que a gente acha que são erradas, das coisas que a gente acha que nos enfraquecem, mas a partir do momento que a gente entende que não é errado e que a gente não é menor ou diminuído por isso, as coisas ficam diferentes. Então, conseguir discutir, ampliar o debate, falar sobre isso com a informação correta, é um primeiro passo para a gente combater o estigma. Eu acho que quando a gente já está, né, Lu, nessa posição de desigualdade, né, quando a gente fala de gênero, né, a gente já está nesse lugar de ter que romper muitas barreiras, né, fica muito mais difícil você se colocar como vulnerável, você expor suas fraquezas, justamente por esses vieses, né, por todo esse estigma que já existe do sexo frágil, ou, enfim, talvez não seja tão grande assim o seu problema, então... o que torna, né, ainda mais difícil para a gente pedir ajuda ou se colocar como vulnerável, seja em casa ou no ambiente de trabalho. Então, acho que isso também nos prejudica e nos dificulta, né, ao expor essa nossa vulnerabilidade. E acho que tem uma questão também de corresponder às expectativas, né, gente? A gente acha que a gente tem que ser Mulher Maravilha o tempo todo e de fato, acho que falta um pouco exemplos de mulheres reais que dizem claramente, eu não dou conta de tudo, eu não acordo assim maquiada todos os dias, eu já sofri de depressão, eu tenho dificuldade, às vezes, de brincar com os meus filhos, de me concentrar e de largar o celular, eu tenho dificuldade de conciliar trabalho, casa, família, papel de esposa, eu tenho dificuldade de manter o meu corpo perfeito, eu acordo com preguiça e não faço atividade física todo dia. Faltam esses exemplos na nossa vida e a gente fica se comparando com aquelas mulheres que a gente vê no Instagram e acha que são lindas, maravilhosas o tempo inteiro, que estão felizes no trabalho, que estão felizes no relacionamento, que são ótimas mães, que, enfim, que são perfeitas, né? E a Brené Brown também fala muito isso, sobre perfeccionismo, né? A busca pelo perfeccionismo é a maior busca pela infelicidade. Você pode ter certeza que se você perseguir o perfeccionismo, você vai ser infeliz para o resto da sua vida. Então, a gente tem que se dar permissão de ser imperfeita, porque tem um cara que eu gosto muito também, um professor de espiritualidade chamado Henry Gustav, que ele diz o seguinte, o perfeccionista é aquele que não acredita na perfeição do universo. O universo é perfeito, nós somos imperfeitos, e assim a gente compõe o universo, né? Então a gente entra, assim, eu acho que eventos como esse, né, de mulheres ajudando mulheres, são eventos que ainda são raros, né, e que a gente, quando a gente estava no começo das nossas carreiras, a gente não tinha um evento como esse para as mulheres dizerem para a gente o que a gente tinha que fazer, o que a gente podia melhorar, o que a gente podia dizer, como a gente podia pedir ajuda, né? Eu não me lembro de nada disso quando estava no começo da nossa carreira, quando a gente era jovem, digamos assim, ainda somos, mas não tanto mais. E isso faz muita falta, né, da gente criar essa rede mesmo, e acho que agora as coisas estão começando a melhorar, mas a gente precisa dizer que a gente não é perfeita. Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa tirar essa expectativa dos nossos ombros, porque senão a gente vai ter uma vida de frustração, né? A gente recebeu uma pergunta muito bacana aqui, acho que é um momento bom para trazê-la, alguém pedindo para a gente contar, se a gente lembrar, alguma situação em que a gente reconheceu um momento de fraqueza e pediu ajuda. Alguém quer arriscar um momento de fraqueza? Para compartilhar um momento de fraqueza que você pediu ajuda?
Eu acho que sempre que eu penso em vulnerabilidade, falo sobre imperfeições, me vem à mente a maternidade diária. Acho que nada me expôs tanto às minhas fraquezas, aos meus fracassos, às minhas imperfeições, a falta de controle, do que a maternidade, do que ser responsável por outras pessoas, por outras vidas. E também, né, a Mari falava aí desse busca desse ideal de mulher. Acho que a maternidade também tem isso, né? A gente busca a perfeição, a gente olha no Instagram, a gente olha em todo lugar e vê aí figuras maternas que parecem inalcançáveis. Então, acho que o meu maior momento de vulnerabilidade é simplesmente todo dia, quando eu me vejo diante dos meus tropeços, diante das minhas fraquezas, quando os meus filhos me escancaram que eu não tenho controle de tudo, que eu não posso controlar tudo e definir tudo de uma maneira tão cartesiana. E é sempre também que eu falo de vulnerabilidade, escuto, penso, leio sobre isso, também me vem muito o conceito de autocompaixão, né? Acho que é um conceito bastante novo, que é essa questão da gente abraçar de fato as nossas imperfeições, né? Como a Mari falou, de aceitar que a gente não é perfeito e que ninguém pede para a gente ser perfeito, né? Nem mesmo os nossos filhos nos pedem isso. Então, o conceito de autocompaixão fala muito disso, né? Como que você trata uma amiga querida, um amigo querido quando ele falha, quando ele expõe as suas dificuldades, os seus tropeços, as suas imperfeições. Você acolhe, né? Muitas vezes você fala, não, levanta, é assim mesmo, a gente tá aqui para te ajudar, e a gente não se trata assim, né? A gente se pune, a gente se machuca, a gente se martiriza, e a gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo. A gente precisa olhar mais como o nosso, enfim, a nossa vida, a nossa jornada. Então, para mim, vulnerabilidade e autocompaixão andam muito conectadas e se complementam no meu dia a dia. Nem sempre é fácil. Mais alguém quer compartilhar algum momento que precisou de ajuda? Eu vou compartilhar 2 momentos, assim, porque foram experiências bem diversas. Enquanto eu ainda estava trabalhando na TV, em que eu cheguei para minha liderança, eu estava tendo por conta de estresse no trabalho, especificamente por conta de uma relação um tanto quanto, digamos assim, que me invadia pessoalmente em vários aspectos, e eu não sabia mais como lidar com aquela relação, porque era uma relação de liderança também, e aí eu fui pedir ajuda para alguém, escalei isso na hierarquia, dizendo assim, olha, eu não durmo há 5 meses, eu tô com uma alergia de pele que ninguém consegue mais descobrir o que é, eu estava emocionalmente muito abalada e fui pedir uma interferência da chefia superior para me ajudar a lidar com aquela situação. E a resposta que eu tive foi, assim, de uma tremenda desconsideração por tudo que eu estava falando, de tudo que eu estava vivendo ali, dizendo simplesmente assim, olha, você tem uma postura no seu trabalho em que você passa muito bem por cima dos obstáculos que te apresentam, e talvez essa outra pessoa da qual você está falando tenha uma postura de mais delicadeza e você precisa ser mais gentil com essa pessoa. Parecia que quem estava na minha frente estava zero escutando o que eu estava dizendo, assim, e para mim foi um tremendo desconforto ter feito isso e ter exposto essa vulnerabilidade nesse momento, achando que eu ia conseguir ajuda e eu não consegui, foi terrível, assim, só piorou a minha sensação. E depois já na SoulMe, assim, como líder, né, teve alguns momentos durante a pandemia, o ano passado, em que eu também me senti muito sobrecarregado, e simplesmente, durante umas 2 semanas, abri as reuniões e dizendo assim, gente, tô no meu limite, assim, preciso muito da ajuda de vocês nesse momento. Não estou conseguindo dar conta disso, disso e disso. Por favor, alguém pode me ajudar e assumir essa parte? E aí, obviamente, quando você expõe isso, tem a diferença aí de ser um cargo de liderança, mas também tem a diferença de você poder dizer isso abertamente numa equipe e de ter construído isso com a sua equipe, tanto para receber do lado de cá, como para poder também se sentir à vontade de falar. Então foram experiências absolutamente diferentes e que para mim tem tudo a ver com o ambiente que você constrói, um ambiente mais regenerativo, um ambiente aberto, onde a empatia e a compaixão já estão presentes naturalmente, como cultura e como valor. Então acho que é importante a gente
trabalhar nessa construção, e é de todo mundo, não é só das lideranças essa construção é de cada um também, né, que cada um pode ser gentil e compassivo com quem está do lado, mas para isso a gente precisa também baixar as expectativas, julgar menos o outro, entender que a nossa narrativa interna não é a única que existe, enfim, tem uma série de processos aí que a gente precisa passar. Só complementando, eu acho que é importante também a gente conseguir integrar isso para a nossa narrativa, né? Então, ao invés de pensar qual que é o momento de vulnerabilidade, o momento de vulnerabilidade é todo dia, ou deveria ser todo dia eu deveria estar dando as minhas caras e recebendo o que eu tiver que receber e absorvendo, né? Indo para a arena e recebendo de volta esse feedback, mas é muito do que a Brené também fala, né? Voltando um pouco nesse assunto, de quanto mais você se expõe, mais poder você tem de transformação. E aí você tem que saber selecionar que tipo de opinião que você vai ouvir, mas entender na vulnerabilidade um grande poder também, né? Fazer esse reframing, essa reformulação do que é a vulnerabilidade, incorporar isso mais como um hábito, como uma prática, né? De empresas, dentro de casa, de uma postura sua, né? Um modelo mental muito mais do que hoje eu vou ser vulnerável, hoje eu não vou ser vulnerável. Na verdade, a gente é vulnerável o tempo inteiro, né? Nada está sob o nosso controle. Então, entender isso, assumir isso, incorporar e realmente fazer jus a essa vulnerabilidade e conseguir usar como ferramenta de transformação é fundamental. Não adianta a gente querer transformar estruturas, né? Voltando um pouco para o nosso assunto de como mudar isso, repetindo os mesmos hábitos. Se a gente faz a mesma coisa, não tem como a gente esperar um resultado diferente. Então, acho que isso faz parte dessa mudança também que a gente está falando de diversidade, de inclusão, de exposição, de vulnerabilidade, de saúde mental. Para mim, esses temas estão todos muito interligados. Então, eu acho que esse é um tema que eu acho que a Mari trouxe, que eu acho muito bacana, que é o da liderança, né? Eu acho que as lideranças nunca foram tão desafiadas como estão sendo agora, né? Porque trabalhar nesse mundo onde a vulnerabilidade é quase o antônimo, né, do que os líderes, principalmente os líderes de antigamente, acreditavam que era a liderança, né? O líder de antigamente achava que ele tinha que saber tudo, ele tinha que ser um oráculo, né? E hoje o líder é exatamente isso que a Mari falou, você senta na mesa e fala, eu não tenho todas as respostas, eu não sei exatamente para onde a gente está indo, eu tenho mais ou menos um caminho definido e eu preciso da ajuda de vocês para a gente chegar lá. Hoje as pessoas jogam muito mais em time do que antigamente com as situações, com as posições hierárquicas, como eram mais estagnadas, mais estáticas do que hoje em dia, né? Então, eu acho que esse é um recado difícil para a liderança, né, a vulnerabilidade, e é um convite para quem é liderado, né? Eu acho que essas novas gerações, aqui a gente está falando com um público que é majoritariamente jovem, né, mulheres e jovens, que acho que consistem aí no grande parte do público que a gente está falando hoje, né, o desafio que é, como liderados, mostrar, ajudar a construir essa cultura no ambiente de trabalho em que a gente ganha força na medida em que a gente é a gente mesmo, né, em que a gente assume as nossas dificuldades, as nossas falhas, né, as nossas dificuldades no dia a dia, e assim a gente constrói um novo tipo de trabalho. Eu acho isso um desafio muito bacana. Tem uma pergunta bacana aqui também que eu queria fazer para vocês, que é sobre como a gente delimita, como vocês estão delimitando hoje, nesse mundo em que não existe mais divisão entre trabalho e vida doméstica, né? Como é que vocês estão exercitando essa limitação? Como é que vocês delimitam o tempo entre trabalho e lazer, por assim dizer? E aí, aproveitando, queria colocar mais um ponto nessa pergunta, que é como lidar com a culpa do descanso, né? Porque tem muita gente que está ficando culpado de tirar um tempo para si, né? Para fazer uma massagem, para fazer uma ginástica, para meditar, para cuidar da sua saúde mental, né? Como é que a gente encaixa isso na nossa vida sem que isso se torne, né, um motivo de vergonha quase? De fato, essa questão da vida pessoal e vida profissional na pandemia ficou muito confuso, as fronteiras que, enfim, a gente está conectado o tempo inteiro, já estava conectado com o smartphone, etc., mas agora com o home office, até o ambiente físico é o mesmo, né, de trabalho, e as pesquisas mostram que
a carga horária de trabalho aumentou em média 48 minutos por dia. Então isso é real, isso está acontecendo, a gente está trabalhando mais. Então é preciso muita disciplina, é preciso estabelecer regras e rotinas claras, né, de que horas que eu vou me conectar no trabalho, que horas que eu vou me desconectar no trabalho, e falar abertamente sobre isso, falar assim, pessoal, estou indo meditar, estou indo fazer exercício, para que isso também se torne uma prática, né, normalizar de novo, né, tirar o estigma, normalizar essas práticas e trazer o assunto de que a gente precisa ter essas pausas. E tem muita gente que fala de ócio produtivo, né? Eu não gosto muito desse termo, porque o ócio é ócio, ele não precisa gerar alguma coisa, você não precisa pensar em não fazer nada, porque depois você vai ficar mais criativo, ou porque depois você vai render mais, simplesmente porque você precisa de momentos de relaxamento. A gente está aqui para viver, né, em primeiro lugar. O trabalho é acessório, a produção, né, a entrega, a inclusão produtiva é fundamental, mas a gente não pode inverter a prioridade das coisas, a gente não pode desmerecer os momentos de relacionamento, de convívio, de conexão, de família. Então, conseguir ressignificar, né, rebalancear tudo isso e ver o ócio como um momento merecido, e um momento seu, um momento de encontro pessoal, que isso é fundamental para a gente continuar vivendo no nosso mundo, né? Adorei a reflexão que a Lu fez sobre o ócio, também não gosto dessa expressão do ócio produtivo, acho que ócio é ócio e que a gente precisa dar o direito da pausa, né, se dá o direito de parar um pouco e ficar sem fazer nada, e achei muito doido, né, André, porque você na própria pergunta falou assim, como é que a gente lida com a culpa de estar cuidando da gente? Oi? Né? Tipo assim, como assim a culpa de estar cuidando da gente? Ficou cada vez mais claro pra gente agora com essa pandemia que se a gente não se cuidar, seja usando máscara, seja fazendo uma pausa, seja tomando a vacina, seja podendo fazer atividade física, a gente vai adoecer. E não só vai adoecer, como a gente pode morrer. Então, assim, às vezes eu fico me perguntando o que as pessoas estão esperando para começarem a se cuidar? Estão esperando pegar Covid para daí sim ter a permissão de ficar em casa 14 dias ou internado ou num UTI para poder daí ficar, se dar o direito de parar? Tem muita gente, né, que só para quando pega uma doença, quando fica gripado e que daí, ai, nossa, cheguei no hospital, agora posso relaxar. Gente, a gente tem que mudar esse conceito, né? Outro dia, eu faço isso constantemente, mas outro dia eu estava irritada, assim, depois de um dia cheio, cheguei para os meus filhos e falei assim, ó, dá licença que eu vou meditar. Daí eles, não, mamãe, brinca comigo. Eu falei, eu não vou ser uma boa mãe agora. Se eu não parar e tirar uma hora para mim, eu não vou conseguir ser uma boa mãe. E eu acho que a gente tem que ter essa noção muito clara de que a gente não vai conseguir se a gente não se cuidar, né? Todo mundo fala daquela expressão, né, de a máscara do avião, primeiro em você, depois nos outros, e é real, não tem como a gente cuidar dos outros se a gente não tiver bem cuidado. Uma hora, essa conta chega. Então, precisamos, de fato, trazer essa reflexão de que, em se tratando de saúde, a única coisa que a gente não pode deixar de fazer por nós mesmos é aquilo que só a gente pode fazer por nós. Ninguém pode fazer exercício por nós, ninguém pode se alimentar por nós, ninguém pode meditar por nós, ninguém pode parar por nós. Cada um de nós tem que fazer isso por si mesmo, por si mesma. Então, eu acho que a gente tem que entender isso, não vai ter outro jeito, né? Eu adoraria poder chegar e meditar pelas pessoas. Ah, eu meditei por você, hoje você não precisa meditar, né? Já que eu estou meditando, vale para todo mundo. Mas não dá para fazer isso, né? E é por isso que é tão difícil a gente engajar as pessoas em mudança de saúde mental e emocional, porque depende delas. A gente pode falar o que a gente quiser, mas se a pessoa não despertar para isso, ela não vai mudar. Né? E aí eu acho que tem que ter uma autopermissão mesmo, esse contato interno consigo, de ser gentil e de perceber, olha, não estou conseguindo mais, não estou conseguindo, eu vou resgatar aquilo que me faz bem, para eu poder ficar melhor, e aí eu poder também te ajudar, porque se eu não me ajudar, eu não vou conseguir ajudar ninguém. Acho que a gente precisa ter isso de uma maneira muito transparente para a gente, muito nítida, assim. E para os outros, né? Porque aí eu acho que a gente cai no... Acho que o que a Lu trouxe também é muito importante, essa coisa também da gente a gente volta um pouco na vulnerabilidade, né? De ter que dizer que a gente não vai fazer uma reunião naquela hora, ou que a gente não pode fazer uma reunião naquele horário, porque a gente tem sei lá,
a gente marcou uma yoga, né? E poder dizer isso sem piscar, né? Poder dizer isso dizendo, olha, desculpa, esse é o meu horário, eu não vou fazer... E acho que isso entra na autoestima e tudo aquilo que a gente já falou, né? Eu tenho visto muito essa conversa, um pouco, principalmente nas mulheres, por exemplo, não, aceitar reuniões na hora do almoço, quando na verdade era o horário que você reservava para fazer um exercício, para você dar uma caminhada. Ai, mas daí se eu não for na reunião, as coisas vão ser decididas sem mim. Então, nessa zona cinzenta que a gente precisa trabalhar e se colocar e colocar as nossas prioridades, né? Eu concordo com a Mari, a gente deveria ser a nossa primeira prioridade, né? A nossa principal prioridade. E você falou, né, Andréia, de ficar de fora da reunião, tem a história do fear of missing out, né, do medo que a gente tem de ficar fora das coisas. Eu costumo dizer que, na verdade, eu tenho fear of missing me, eu tenho medo de ficar fora de mim. Porque eu acho que é isso que a gente precisa ter medo, sabe? Da gente ter essa síndrome de, cheguei aqui, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei como é que eu vim parar aqui. Por quê? Porque você se esqueceu no meio do caminho, né? Então, cadê esse medo de ficar sem você? Eu acho que isso é o mais importante, que a gente às vezes esquece. A gente tá num trabalho que não serve mais pra gente, num relacionamento que às vezes não serve mais pra gente, mas aí a gente não para ter esse medo de ficar sem a gente. Então, acho que a gente precisa se resgatar. Eu tenho um calendário na minha geladeira que é o Fear of Missing Me, assim, que são os meus compromissos diários que estão lá, que são os meus compromissos comigo mesma. E eu acho que também é uma dica que pode ser legal. E praticar um pouquinho do JOMO também, que é o Joy of Missing Out, e ficar feliz de poder falar não e se libertar dessa pressão de ter que fazer, né? Acho que isso é bem importante. E acho que a gente também, falando de saúde, né, a gente fazer esse exercício de não pensar só a saúde como, né, antagonista da doença, né? A gente só pensa na saúde quando a doença aparece, quando a gente adoece, falando de saúde mental, quando vem a depressão, a ansiedade. Pensar a saúde essencialmente na prevenção, né? E o ócio é o se cuidar, é o prevenir, né? É o anteceder. Então, acho que também entra essa discussão um pouco de saúde, não é só quando você está doente, quando você cai na cama, quando você já não consegue mais se levantar, né? E o ócio é justamente isso, esse momento reservado para prevenção, né? Para você dar esse mergulho profundo em você, no que te faz bem, no que te reconecta, no que te traz combustível para você seguir em frente e evitar um monte de outra coisa lá na frente. Bom, meninas, acho que rendeu muito o nosso papo, a gente poderia ter ficado horas aqui conversando, mas realmente que vai gerando novas dúvidas, novas perguntas. Eu estou vendo aqui que os comentários estão super ricos, mas a gente vai precisar encerrar. E eu queria que cada uma de vocês fizesse uma mensagem final, fizesse um super resuminho aí de como a gente pode enfrentar esses problemas todos que estão nos tirando um pouco do nosso prumo nesse momento de pandemia, né, para a gente cuidar melhor da nossa saúde mental, principalmente para esse público jovem que está nos assistindo, e aí depois disso a gente vai fazer um encerramento. Carol. Vim participar dessa mensagem final, gente, estou muito inspirada aqui. Obrigada, Carol, por estar aqui com a gente, para encerrar com chave de ouro aqui no nosso painel, nosso dia, né? Para encerrar o evento como um todo e fazer essa mensagem final com as meninas. Dizendo então que eu queria que o que as pessoas entendessem, né? O que as mulheres entendessem é que você que está aí com problemas de ansiedade, você que está se sentindo exausta, você que não sabe nem por onde começar para mudar a sua vida, você não está sozinha. Tem muita gente sentindo a mesma coisa. E compartilhar, né, pelo menos saber que tem outras pessoas passando a mesma coisa, já faz a gente diluir um pouco desse sofrimento. E a partir daí, poder falar com você mesma, com essa gentileza que às vezes a gente fala com a nossa melhor amiga, que a gente fala com os nossos filhos, com esse cuidado que a gente tem com as pessoas que a gente ama, e que normalmente a gente fala com a gente com o dedo apontado, mas você tinha que estar fazendo o que não sei quem está fazendo, você tinha que estar fazendo não sei o que. É o contrário, né? Tirar um pouco desse dedo na sua cara e colocar um pouco a sua mão no coração e dizer assim, tá tudo bem, eu tô aqui como eu posso estar. Que eu acho que essa é a realidade que muitas vezes a gente esquece pelo meio do caminho e que a gente não se acolhe e a gente deixa de se cuidar. Então, em primeiro lugar, saber que você não está sozinha, que tem mais gente que passa pelas mesmas sensações, pelos mesmos sentimentos e que você pode, sim, cuidar de você e se colocar como a sua primeira prioridade.
Obrigada, Mari. Lu, quer falar umas palavras finais? Sim, acho que para mim ficaram duas mensagens principais. Uma é da responsabilidade compartilhada. A gente falou muito, né, do papel das empresas, do papel da sociedade como um todo, dos homens, das mulheres. E eu acho que no fim essa é uma tarefa de todos. E a gente não pode dizer que é uma tarefa só do RH, uma tarefa só das mulheres. É de todo mundo. Todo mundo tem que ter essa mudança para a gente ter essa mudança cultural. A gente precisa olhar para isso como um assunto de todo mundo. Então, acho que isso é um ponto principal. E a outra questão é a questão do estigma. A gente tem tantas barreiras de acesso que a gente já falou, tantas desigualdades, a recessão econômica, a crise econômica, violências, alta sobrecarga doméstica. Será que a gente não pode tirar essa barreira do estigma e falar mais abertamente sobre o tema? Será que a gente não pode ampliar esses lugares de debate? Falar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre saúde mental, isso está ao nosso alcance. Então, acho que começar dentro de casa, começar por nós mesmos e falar mais abertamente, né? No Instituto a gente traz muito essa ideia de abrir o espaço para o diálogo, de agregar visões, e eu acho que é por aí que a gente tem que começar. Toda grande mudança cultural começa nos pequenos espaços e as vozes vão se ampliando. Então, essa é a minha mensagem. Obrigada, Lu. Nath, vamos fechar com você, então? Vamos. Acho que a minha mensagem central a gente falou muito aqui, né, desse momento da pandemia, de tudo que a gente enfrenta como indivíduo, como família, como sociedade. Acredito muito que crises são aceleradores de mudanças, né? Sejam mudanças pessoais, como a Lu trouxe, a Mari trouxe, da gente se conectar com a gente mesmo, promover dentro da gente as mudanças que a gente deseja, e também, junto com outros atores, junto com todo o resto, promover as mudanças que a gente deseja no ambiente corporativo, na sociedade como um todo. Então, que esse seja um tempo da gente acelerar as mudanças que a gente quer ver na gente, que a gente quer ver no mundo. Para isso, acho que a gente precisa, como a Lu falou, se conectar, né, trabalhar em rede, dar as mãos e de fato se empenhar em transformar, em promover essa nova cultura mais acolhedora, mais igual, mais cheia de oportunidade para todo mundo. Então, acho que nós aqui nesse painel estamos conectadas, acho que convido todo mundo que está assistindo também a se conectar para que a gente possa promover tudo isso que a gente quer ver no mundo. E agradeço, obrigada, Carol, obrigada a vocês por dividirem esse espaço com a gente. Muito obrigada. Quer deixar a sua mensagem também, Andréia? Eu adorei, gente. Acho que a gente precisa levar essa conversa adiante, a gente precisa normalizar. Adorei várias frases, anotei muita coisa enquanto a gente falou aqui, aprendi muito com vocês. Acho que adorei frases da Mari, como leveza é peso compartilhado, adorei. Adorei que a Lu trouxe a responsabilidade compartilhada, né, de ser uma conversa de todos. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de inclusão, isso não é das populações minorizadas, é uma tarefa de todos nós. A gente tem que trazer mais pessoas para o diálogo, a gente tem que trazer todo mundo para o diálogo, porque essa é uma luta da sociedade, não é nossa exclusivamente, né? Então, eu acho que foram ditas coisas muito especiais aqui hoje, vou guardar comigo, aprendi a beça. E agradecer a Carol por esse convite, por ter promovido esse evento tão importante. Eu vi nos comentários aqui do chat, quanta gente, né, agradecendo essas falas todas aqui, super emocionantes, e acho que se o nosso objetivo era realmente tocar as pessoas e inspirar essas mulheres, eu acho que a gente está conseguindo. Então, obrigada por esse espaço, Carol. Obrigada. Alguém já até escreveu isso no chat, que não teria, acho que, melhor assunto, melhores pessoas para finalizar esse dia. Eu estou de verdade super emocionada. Eu estou aqui desde as 8h30, eu tive a oportunidade de ouvir mais de 30 pessoas falando sobre assuntos muito diferentes, mas todo mundo com o mesmo propósito. Eu saio daqui inspirada com várias palavras. A gente falou muito sobre humildade, sobre respeito, sobre se permitir, sobre leveza, sobre coragem, sobre protagonismo. Mas assim, o que mais me inspirou mesmo são histórias reais. A gente está aqui mostrando a nossa verdade e isso é algo que eu acredito muito. Eu já passei por muitas de todas as situações que vocês falaram. Eu acho que a gente está aqui sempre em busca de uma versão melhor de nós mesmas, né? Nem sempre a gente acerta.
a gente recalcula a rota, o tempo todo é assim. E eu acredito muito que a gente tem essa missão mesmo de ser verdadeira, de inspirar, de conectar e de abrir caminhos, seja para as pessoas que vêm depois ou seja para nós mesmas. Então eu queria finalizar falando que a gente alcançou aí a meta de 3.000 mulheres que se inscreveram. Nós tivemos homens participando desse papo também, comentando, o que eu considero demais. Eu sempre falo que esse assunto, quando a gente fala de diversidade, de inclusão, isso não é uma pauta da mulher, isso é uma pauta de todos. Então, eu quero todo mundo nessa conversa. A gente teve falas importantíssimas de homens que participaram e que eu pude aprender também bastante com eles. Então, todo mundo é bem-vindo aqui. Muito obrigada pela generosidade do tempo de vocês, em tempos tão difíceis, onde o nosso tempo é luxo. E é isso, que venham próximos eventos, que venham próximas oportunidades de a gente se conectar. Muito obrigada a todos e todas que participaram e todos os nossos apoiadores, patrocinadores, todo mundo que fez esse evento acontecer, B3, que nos deu todo esse estúdio, toda essa estrutura, um time maravilhoso. Muito obrigada, gente. E, não antes tarde do que nunca, ao meu time da Fin4She, que foi simplesmente perfeito, maravilhoso, e que eu não estaria aqui se elas não tivessem feito um trabalho espetacular e não estivessem ao meu lado. Eu não faço nada sozinha, gente. Muito obrigada. Ah, calma, mais um agradecimento à minha mãe, ao meu pai e à Rose, que estão cuidando dos meus meninos nessa semana maluca, que estão no interior para que eu possa estar aqui. Totalmente dedicada e focada. Com um pouquinho de culpa também, gente, que eu sou mãe. Obrigada. Um beijo. Até a próxima.